Você já viveu alguma experiência de quebrar o relacionamento com alguém? Pode ser cônjuge, pode ser um filho, pode ser o seu pai, sua mãe. De ficar por um tempo brigado. Quem aqui nunca fez isso? Levante a mão. Não, não levante, porque você vai estar mentindo. Todos nós já vivemos isso, não é verdade? De por alguns dias, algumas horas, às vezes alguns segundos, alguns minutos, ter uma discussão, um problema, e aquilo causa um vazio, um buraco dentro de nós, não é verdade? Quem já experimentou isso? Levante a mão. Seja sincero, não é verdade que isso causa um vazio dentro do nosso coração, da nossa alma, quando a gente quebra o relacionamento com alguém? A história que eu quero contar hoje para você e meditar com você hoje é baseada na história de um homem com um grande vazio, enorme vazio. Na verdade, é a minha história e a sua história. A história deste homem é a minha história. É a sua história, é a nossa história. Porque nós vivemos quebrando relacionamentos, tanto horizontais com pessoas, como com Deus, no nosso relacionamento vertical. A este homem foi feita uma grande promessa, porque não apenas o avô dele, não apenas o pai dele, mas ele propriamente recebeu uma promessa de que ele seria pai de uma grande nação, de um grande povo, e que a sua descendência seria muito forte na terra, seria numerosa, seria forte. Mas o que aconteceu é que este homem não creu como deveria crer, e não agiu como deveria agir, como alguém que recebe uma promessa de Deus, e deveria ser fiel a ela e esperar que no tempo de Deus esta promessa se cumprisse. E ele então bagunçou a vida. Ele estragou aquele propósito de Deus. E foi difícil que ele voltasse ao caminho, ao trilho, como a gente fala. E durante este período que ele lambuzou toda a história que Deus queria escrever na vida dele, que ele bagunçou o coreto, ele viveu um vazio muito grande. Muito grande. Eu quero ler um pedacinho da história deste homem, e você já deve saber quem é esse homem. Quem sabe quem é esse homem? Levante a mão. Muito bem, você sabe, se eu falei do avô, do pai e dele, você sabe que é Jacó. Então a história desse homem, o pedacinho da história desse homem está em Gênesis 29. Você pode abrir a sua Bíblia para a gente ler o texto de Gênesis 29. A nossa série nesses domingos tem sido Vidas Contagiantes. E a pergunta que eu fiz para mim mesmo, lendo esse texto, já de algumas semanas, qual é o aspecto da vida de Jacó nesta história que é contagiante, que você gostaria de imitar, que eu gostaria de imitar, que eu gostaria de ressaltar? Na verdade, esse trecho não tem nada de contagiante. Tem de contagioso. Alguma coisa que a gente não deveria fazer. Mas a Bíblia é maravilhosa como livro revelação de Deus, porque ela não fala de super-heróis. A Bíblia não traz histórias de super-mulheres, de super-crentes, de super-heróis, de super-pessoas de fé. Não. A Bíblia fala de gente comum como você e eu. Gente que bagunça a vida às vezes e que toma decisões erradas, mas Deus escreve a história dele na vida dessas pessoas. Muito mais do que um código de ética, do que 10 passos para andar na vontade de Deus, a Bíblia não ensina a gente dessa maneira. A Bíblia não dá regras, a Bíblia dá exemplos. A Bíblia conta histórias.
E através das histórias, nós extraímos, nós tiramos princípios de Deus. Como Ele age, como Deus trabalha na vida de uma pessoa que bagunça a vida, que toma decisões erradas, que deixa um buraco, um vazio. E aí a gente aprende, com Deus e com esses personagens, como é que nós podemos resolver a nossa vida diante de Deus. Vamos conhecer um pouco a história deste homem. Nós estamos aqui pulando de paraquedas na história de Jacó. E eu vou ler do versículo 15 em diante. Jacó está como personagem principal na leitura desse texto aqui. Capítulo 29, versículo 15 em diante. Já fazia um mês que Jacó estava na casa de Labão, quando este lhe disse: só por ser meu parente você vai trabalhar de graça? Diga-me, qual deve ser o seu salário? Ora, Labão tinha 2 filhas, o nome da mais velha era Lia e o da mais nova era Raquel. Lia tinha olhos meigos, mas Raquel era bonita e atraente. Como Jacó gostava muito de Raquel, disse a Labão: trabalharei 7 anos em troca de Raquel, sua filha mais nova. Labão respondeu: será melhor dá-la a você do que a algum outro homem. Fique então comigo. Então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, mas lhe pareceram poucos dias, pelo tanto que a amava. Então disse Jacó a Labão: entregue-me a minha mulher. Cumpri o prazo previsto e quero deitar-me com ela. Então Labão reuniu todo o povo daquele lugar e deu uma festa. Mas quando a noite chegou, deu sua filha Lia a Jacó, e Jacó deitou-se com ela. Labão também entregou sua serva Zilpa, a sua filha, para que ficasse a serviço dela. Então chegou a manhã, lá estava Lia. Então Jacó disse a Labão: que foi que você me fez? Eu não trabalhei por Raquel? Por que você me enganou? Labão respondeu: aqui não é costume entregar em casamento a filha mais nova, antes da mais velha. Deixe passar esta semana de núpcias, e lhe daremos também a mais nova, em troca de mais 7 anos de trabalho. Jacó concordou. Passou aquela semana de núpcias com Lia, e Labão lhe deu sua filha Raquel por mulher. Labão deu a Raquel sua filha Bila, para que ficasse a serviço dela. Jacó deitou-se também com Raquel, que era a sua preferida, e trabalhou para Labão outros 7 anos. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos. Raquel, porém, era estéril. Lia engravidou, deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Ruben, pois dizia: o Senhor viu a minha infelicidade, agora certamente o meu marido me amará. Lia engravidou de novo, a segunda vez, quando deu à luz outro filho, disse: porque o Senhor ouviu que sou desprezada, deu-me também este, pelo que o chamou Simeão. De novo engravidou, e quando deu à luz mais um filho, disse: agora finalmente o meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei 3 filhos. Por isso deu-lhe o nome de Levi. Engravidou ainda outra vez, e quando deu à luz mais outro filho, disse: desta vez louvarei o Senhor. Assim deu-lhe o nome de Judá, e então parou de ter filhos. Há uma certa injustiça que eu quero corrigir aqui, que eu li sobre o nome de Jacó. Todo mundo fala que o nome de Jacó significa enganador. É meio verdade. Deixa eu falar uma outra coisa que o nome de Jacó significa. A palavra hebraica para Jacó é Yaakov, com V no final.
E o hebraico, as vogais são um risquinho que fica em cima da consoante. É como um pingo no i. Tanto é que Jesus fala, né? Nem um pingo passará, ou nem um tio passará. É essa letrinha pequenininha. Mas se você pegar o nome Yaakov, sem as consoantes, sem as vogais, só com as consoantes, é a mesma palavra para calcanhar. Yaakov tem a mesma raiz, Jacó tem a mesma raiz do verbo enganar, e aí então é meio verdade, né? Mas tem a mesma raiz do substantivo calcanhar. É só mudar uma pontinha em cima da consoante, só pôr uma vogal um pouquinho diferente, e aí você vai ter ou o substantivo calcanhar, ou o verbo enganar. Por isso nós dizemos que, por causa da história, não é? Que Jacó tem o nome de enganador. É meia verdade. A verdade completa é que quando ele nasceu, provavelmente porque a história diz que ele nasceu segurando aonde? No calcanhar do irmão, porque ele foi o segundo, né? Gêmeo, que nasceu segundo. Quando ele nasceu segurando no calcanhar, a mãe ou o pai deu a ele o nome de alguém que segura no calcanhar. Mas como depois ele veio a enganar a família e o irmão, acabou tendo esse outro significado. Mas na verdade, sendo o significado enganar ou pegar no calcanhar, não é? O fato é que chegou um dia na história de Jacó que ele trapaceou grandemente o irmão. Ele chegou para o irmão que estava esfomeado, não é? E Esaú, eu acho que era aqueles homens assim sanguíneos, aqueles homens desesperados, não é? Feito adolescente, quando chega em casa, ele disse assim: eu vou morrer de fome, eu estou morrendo. E aí Jacó aproveitou e fez um negócio com ele, e você sabe a história. Se você não sabe, pode ler lá nos capítulos anteriores, e ele acabou enganando o irmão. Mas o irmão sabia o que estava fazendo, e ele comprou, ele trocou a primogenitura, o direito de ser o primeiro, por um prato de comida. Você conhece a história. Mas depois veio um fato, uma história pior ainda. Foi quando o rombo, que eu disse, o buraco na vida de Jacó começou a aumentar. Não só quando ele trapaceou com o irmão, desonrou o pai, porque ele trocou o direito de ser o primeiro filho, e naquela época o primeiro filho tinha certos privilégios e honras, mas depois ele bagunça ainda mais, e ele se distancia grandemente do seu pai e do seu irmão. Foi quando ele finge ser Esaú. Ele finge ser o irmão. E quando o pai está lá para abençoar, o pai diz: é você mesmo, Esaú? E ele diz: sim, meu pai, eu sou Esaú. Trapaceando, enganando, e para isso ele cobriu o seu braço com um pelo de animal, porque Esaú era peludo. Quando acontece isso, e a trama tem um personagem muito forte, essa novela, que é a mãe ajuda a enganar o pai, a mãe toma o filho, a preferência por Jacó, despreza Esaú, que era preferido do pai, e ele tem que fugir de casa. E aqui começa uma história tremenda e muito triste na vida deste homem chamado Jacó. Quando ele se torna um fugitivo e um homem vazio. Nunca mais vê a mãe morre sem ele poder ver, sem ele poder ir no velório, sem ele saber. Perde a convivência com o pai, perde a convivência por anos com o irmão, e vai para um lugar fugitivo que a mãe recomenda, na casa de um parente chamado Labão. E agora nós chegamos no texto. Enquanto ele foge,
nós podemos imaginar Jacó buscando reconciliação, buscando preencher o vazio. É como quando a gente tem um atrito em casa, que a gente se sente mal e a gente está querendo se redimir daquele ato, daquele erro. E às vezes procuramos fazer uma meia volta, não é? Comprando alguma coisa, dando um presente, telefonando, mandando uma mensagem para a pessoa que a gente chateou, tentando se justificar, tentando se redimir daquele erro, para preencher aquele vazio de novo. Jacó vai fazer isso algumas vezes. Jacó tem uma experiência, você conhece a história, voltando um pouquinho, quando ele deita numa pedra, com a cabeça numa pedra, e ele tem um sonho. Você sabe que objeto ele viu no sonho? Ele viu um objeto que ligava a terra aos céus, os céus à terra. Uma escada. Ali foi o dia da conversão de Jacó. Porque ele diz, depois daquele sonho, daquela visão, Deus estava aqui e eu não sabia, agora eu sei. E ele deu o nome daquele lugar de Betel. Quando você se converteu, quando você entregou a sua vida a Jesus, eu estou falando com muita gente aqui, já teve uma experiência, ou recente, ou há muito tempo atrás, de conversão. Deus começou a fazer um trabalho na sua vida. Deus estabeleceu um Betel, um pacto, uma aliança. Foi o que Jacó fez com Deus. Se o Senhor me abençoar, eu vou te dar o dízimo de tudo aquilo que o Senhor me der, eu vou seguir, eu vou continuar a minha jornada, mas eu sei que há um buraco dentro de mim. Mas Deus começa a fazer uma obra, é quando Ele começa a fazer na minha vida e na sua. Irmãos, conversão a Cristo não significa vida completamente transformada. Há buracos, há lacunas, há circunstâncias, há áreas da nossa vida que o Espírito de Deus vai ter trabalho para consertar. Vai ter muito trabalho. Por isso não precisa olhar para a pessoa que vem com você na igreja e dizer, aquela pessoa está aqui. Esses dias eu encontrei uma pessoa e ela disse assim para mim, o senhor é pastor daquela igreja? Eu falei, sou. A gente fica com medo de dizer, né, quando a pessoa diz, você é pastor daquela igreja? Eu não sei se eu, não é? Mas foi muito negativa a reação desse homem. Ele disse, naquela igreja, eu não entro. Eu não entro. Eu queria ter ouvido assim, porque lá é um lugar tão santo, de gente tão santa, que eu tenho vergonha de ir lá. Mas não foi o que ele disse. Eu também não vou dizer o que ele disse. Mas eu disse para ele assim, meu caro, eu vou dizer uma coisa para você. Igreja é lugar de gente que está entregando a vida a Cristo para ser transformado. O senhor devia fazer a mesma coisa. Eu digo isso para mim e para você. E eu não falei isso com malcriação, com falta de respeito e educação, porque esta é a verdade. Então não fique olhando para quem vem com você na igreja, dizendo assim, nossa, olha aqui, essa pessoa está aqui na igreja, o que ela está fazendo aqui? O mesmo que você, o mesmo que eu, buscando vida transformada, amém? É isso. Não vos conformeis, não tome a forma deste mundo, mas entregue a sua vida a Cristo. Foi o que Jacó começou a fazer quando, naquela experiência daquela escada que ligava o céu à terra, a terra no céu. É assim que Deus começa a trabalhar na nossa vida. E você sabe, eu sei, nós sabemos, cada um de nós sabe, as áreas da nossa vida que precisam ser transformadas. Os buracos que estão na nossa existência. Você pode fugir das pessoas, como Jacó fez, fugiu do pai, do irmão, mas você não foge do seu passado, não é verdade? A nossa história está sempre diante de nós, a não ser quando nós elevamos ou colocamos a nossa história na cruz de Cristo, como nós cantamos e oramos agora há pouco.
Jacó não sabia disso. Jacó não tinha ouvido a mensagem da cruz. Ele viveu séculos antes da cruz. Mas a experiência que Jacó vai passar, e hoje nós não vamos concluir a história de Jacó, porque ela está um pouquinho mais para frente, é a história de um homem que tinha grandes vazios, mas que Deus teve misericórdia e foi enchendo, e foi curando, e foi transbordando. Amém? O que aconteceu com Jacó? Ele chega, depois dessa experiência, num poço. É a primeira vez que ele olha a mulher que o despertou para o amor, Raquel. Isso está no começo do capítulo 29. Irmão, sabe o que eu lembrei hoje à tarde, quando estava lendo esse texto? Eu não tinha pensado nisso ainda, que coisa. Quando Jesus se encontra com a mulher samaritana, onde esta mulher está? Ela está no poço de Jacó. Esta mulher que Jesus diz, vai lá, traz o teu marido, essa é outra história, né? Lá em João capítulo 4, mas olha a semelhança, como a Bíblia é maravilhosa ao tratar dos seus personagens. Jesus fala para ela, vai lá mulher, traz o teu marido, e ela diz para Jesus, eu não tenho marido algum, porque ela possuía apenas homens, com os quais ela se relacionava. E Jesus olha para ela e diz, que bom que você disse isso, viu? Que bom, porque você está enfrentando o seu buraco, o seu vazio. E ao lado daquele poço, chamado Poço de Jacó, Jesus fala com ela, fala da água, daquilo que pode saciar a sede interior. Assim como Jacó, quando encontra, séculos antes, com Raquel, ele vai iniciar um processo muito difícil do preenchimento deste vazio. Ele encontra com a mulher, Raquel, providencia água para os animais que ela cuidava, ela era pastora dos rebanhos do pai. E aí então chega a notícia lá na casa de Labão, que aquele moço, aquele homem, era da família, era sobrinho. Ele imediatamente traz o sobrinho para casa, e depois de um mês, quem tem buraco é precipitado. Quem tem buracos interiores cai na precipitação. Olha comigo o que Jacó falou para Labão depois de um mês. Veja aí no versículo 15, o primeiro que nós lemos. Já fazia um mês que Jacó estava na casa de Labão, quando este lhe disse, o Labão, só por ser meu parente você vai trabalhar de graça? Diga-me o seu salário. Vamos combinar, um mês de experiência, já passou, não é? Agora vamos combinar o salário. Qual é o salário que Jacó pede para Labão? Jacó, precipitadamente, isso revela este homem que está insaciável, que não está em paz, que não pode refletir. Jacó diz para Labão, no versículo 16, Labão, eu vou trabalhar para você e eu quero que você me dê Raquel. Trabalharei 7 anos. Ele põe o preço. Quem põe o preço? Do dote. O próprio noivo. Isso era uma coisa que não acontecia. O noivo não põe o preço na noiva. Naqueles dias, quem estabelecia o preço era o pai da noiva. Está aqui o dote, quando você tiver esse dinheiro, eu permito que você case, né? Quando você tiver dinheiro para construir, para ter a sua casinha aqui, né? O seu fogãozinho e tal, vamos lá, aí você casa. Mas Jacó está precipitado. E ele diz 7 anos. Eu fiz uma pesquisa, quanto seria um salário de 7 anos? 7 anos, naquela época, daria para comprar 2 esposas e meio. Era muito dinheiro. Com 40 moedas, ele compraria o dote de Raquel, que ele queria casar com Raquel. 40 moedas.
Cada mês um trabalhador braçal ganhava 1,5 moeda. Então, 1,5 moeda. Faz a conta, 40, 2 anos mais ou menos, não é? 2 anos. 2 anos de trabalho, 2 anos e meio, ele pagaria o dote de Raquel. Mas sabe o que acontece com ele? Esse buraco que há nesse homem faz ele não pensar. Mulheres, não vá fazer compra de sapato quando você estiver chateada. É verdade, não pode fazer compra. Você já viu aquela história de que a gente não pode ir no supermercado quando está com fome? Porque tem um buraco aí, é bem físico, né? É físico. Pessoas que estão em conflito, estão entristecidas, estão angustiadas, estão com um buraco na alma, procuram preencher com alguma coisa. Você concorda? Procuram preencher esse buraco da existência, que não pode ser preenchido. Por isso você vê pessoas, histórias, né? Aqui no nosso meio não tem ninguém, absolutamente ninguém, porque eu já fiz a checagem, que estão endividadas, aqui não tem ninguém assim, porque gastaram muito, porque estão com uma fraqueza existencial, porque estão com um buraco na existência, na alma, e aí saem as compras, gastam, trocam de carro, fazem coisas absurdas que, se estivessem bem, poderiam conversar com a família, com o cônjuge, né, com os pais, e perguntar a opinião, e aí deixa mais um pouco, espera mais um pouco. Esperei confiantemente no Senhor, e Ele ouviu quando clamei por socorro. Isso é prático, irmãos. Se você está para tomar uma decisão como Jacó, pare, pergunte, revele sua sabedoria e revele que você não está em busca de alguma coisa que vá preencher o seu vazio existencial. Há um desastre familiar, o segundo ou o terceiro. O que acontece? Jacó quer ter uma grande experiência. É como quando você deseja ter uma grande experiência comprando alguma coisa nova. Pode ser um celular, pode ser um carro, pode ser uma roupa, pode ser uma viagem, não é? Você compra um pacote, você vai viajar, ou você troca alguma coisa que está dentro de casa, uma mobília, e puxa vida, eu estou louco para ter isso. Desastre, às vezes. Porque estas coisas não têm o poder de transformar o nosso interior. Então vem um desastre. Então há um vazio, primeiro aspecto que eu falei até agora, um homem com um vazio. Agora, a desilusão do preenchimento. Se você está anotando, esse é o item 2, a desilusão do preenchimento. Há um vazio nesse homem e há uma desilusão quando ele busca preenchê-lo. Então agora Jacó está na casa do tio, Labão, pede em casamento a filha mais nova daquele homem, Raquel. Ele busca preencher este vazio através daquele acordo com o sogro, mas há um problema. Labão tem 2 filhas. Qual é a característica da mais velha, Lia? Fala alguma coisa dos olhos. O que fala dos olhos de Lia? Diz aí no texto que Lia tinha os olhos meigos. Mais ou menos. A tradução melhor, as outras traduções falam de talvez no rodapé da sua Bíblia tenha uma explicação para essa palavra meigos. Tinha os olhos baços ou opacos. E Raquel era o quê? Qual é a característica de Raquel? Que ele faz um contraste aqui. Raquel era formosa. Então, o texto não está falando da capacidade de ver, ele está falando sobre beleza. Lia, ela tinha alguma coisa na sua aparência, no seu rosto ligado aos olhos, que o texto não deixa clara, que a tornavam menos bonita.
Lia é uma mulher extraordinária, mas quando Jacó olha para ela, gosta da outra. E ele então pede a outra em casamento, porque Lia tinha algum problema nos olhos, na aparência, que os seus olhos talvez não comunicavam a beleza que Raquel assim comunicava. Quando Jacó olhou para aquela moça bonita, um manequim assim, não é? Uma modelo, quer dizer, não um manequim, uma modelo. Uma moça bonita mesmo. Uma top model. Que a Bíblia diz, Raquel era bonita. Jacó se apaixona por ela e vai lá conversar com o futuro sogro. Porque para Jacó esse vazio foi atraído pela estética. Pela estética. Ele olha para aquela mulher bonita, se eu pudesse me relacionar com essa mulher. Olha, se essa fosse a minha mulher, não é? Eu teria tudo. Se eu tivesse essa mulher, e ele tenta preencher então esse vazio pela estética, pela beleza da sua futura esposa. Só que acontece, havia uma ordem, um hábito naquela cultura. Não se dava a mais nova antes da mais velha. Muito bem, depois de 7 anos do trabalho, Jacó chega para o sogro, depois de 7 anos, e no versículo 21, ele fala a coisa mais grotesca, mais sem respeito que um jovem pode falar para o futuro sogro. Olha o que ele diz para Labão. Olha como esse moço está oco por dentro. Está tentando preencher o seu vazio agora com o sexo, não apenas com a estética, com a beleza daquela mulher. Então disse Jacó a Labão: entregue-me a minha mulher. Cumpri o prazo previsto e quero deitar-me com ela. Eu quero ter sexo com a sua filha, Labão. Eu quero transar com a sua filha. Eu não aguento mais. Aqui está um homem em ebulição. Os seus hormônios estão fervendo. E ele espera durante 7 anos. Mas ele não menciona nenhuma vez que ele se lembra do pai, que ele se lembra da mãe, que ele se lembra do irmão. O que ele vê apenas é uma mulher para ele ter e levar para a cama. E ele, de forma grotesca, horrível, mal educada, chega para o sogro e diz: eu quero transar, não aguento mais, me dá a sua filha. Você já imaginou como sogro ouvir isso, Carlos? Você já imaginou? Se o meu genro falasse isso comigo. Ia ter briga. Como assim? Essas coisas eu sei que acontece como pai de uma moça. Mas não vai falar comigo dessa maneira? Não é os homens aí? Não é que tem filhas? Como assim? Esse moço está louco, está desvairado, ele não sabe lidar com conflitos. Não é verdade? Desrespeita, porque pessoas que estão ocas, estão vazias, não enxergam além do seu próprio umbigo. Não respeita pai, não respeita autoridade, não respeita professor, não respeita líder espiritual, não respeita família, não respeita tradição, não respeita costumes, porque ele só pensa no seu direito de preencher o seu vazio, de ter o seu saciamento da sua vontade. Então é isso que Jacó fala para aquele homem: eu quero deitar com a sua filha. Irmãos, Jacó estava querendo emoção, Jacó estava querendo coisa que fosse palpável, tocável. Jacó queria ter a mulher dele lá na cama. Eu fico pensando, assistindo propaganda, repare bem, toda propaganda hoje tenta mexer com as nossas sensações, emoções. Você vê propaganda de carro, antigamente era assim: o carro tem tantos cavalos de potência, não é? A lataria não sei o que, o estofamento não sei o que lá, o painel não sei o que.
Hoje ninguém fala nada quando vai fazer propaganda de carro. Mostra uma mulher, uma família, uma estrada e o carro andando. O carro está longe, bem de longe. Não importa que carro é, como é que ele é por dentro, como é que ele é na economia, nada disso. Mas se ele produz uma sensação boa em você, você vai comprar. Não é? O marketing não trabalha mais objetivamente, ele trabalha subjetivamente, dentro das nossas emoções, e desperta em nós o desejo. E se a gente está oco, se a gente está vazio, se a gente está necessitando preencher o nosso interior com alguma coisa, aí nós vamos comprar. A gente vai, porque nós estamos precisando acariciar o nosso ego, nosso desejo. Nossa, eu estou tão triste, vou sair para umas comprinhas hoje. Os homens não falam isso, né? Não falam de jeito nenhum. Quando a gente está mais precisando chegar diante de Deus e dizer: Deus, aqui está o meu vazio, a minha tristeza. E Deus, eu acho que eu abri esse buraco dentro de mim por causa daquela situação, daquele evento, daquele problema. Então eu peço que o Teu Espírito trabalhe em mim, gere em mim essa completude, mas não foi o que Jacó fez. Jacó está buscando, sabe o quê? No fundo, Jacó está buscando mais de Deus. Há um filósofo, eu já mencionei esse homem e essa frase, que um filósofo e teólogo inglês, que morreu já há 80 anos, mas ele falou uma coisa tão real, tão útil para os nossos dias. Ele disse assim, ele chama Gilbert Chesterton, um inglês, ele diz: quando um homem procura por uma casa de prostituição, 80 anos atrás, ele está batendo na porta de Deus. O que ele está fazendo, na verdade, ele está mostrando um anseio que a alma de todo ser humano tem. Pode ser direcionado ao sexo, ao dinheiro, ao prazer, às drogas, a relacionamento, a experiências, o que quer que seja. Na verdade, cada um de nós está buscando preencher o vazio em Deus. Só que muitos não sabem, não conhecem o caminho. E foi assim que Labão, então, aceita a proposta da a filha mais velha. Bom, você pode imaginar, naqueles dias não tinha energia elétrica nem gerador. Então a festa acontece, a noiva está vendada, não é? Tem um véu, ela só tira o véu dentro da cabana, da tenda, das núpcias. Aquilo já vai tarde, muita bebida e dança e festa, e Jacó vai para a tenda, e no outro dia ele vê que era Lia. Ele vê que era Lia. Há uma história que um judeu, ele é um comentarista da Bíblia e ele escreve essa história. Na verdade, é uma fábula que é contada entre os rabinos. E ao comentar o texto de Gênesis, ele conta essa história. Robert Alter. E ele fala assim, que no meio dos rabinos tem uma história. Que quando Jacó vai para a tenda com a Lia, sem saber que era Lia, ele chama o nome durante a noite, durante o seu relacionamento com ela, ele chama o nome de Raquel. Raquel, Raquel. E a Lia responde: oi, Jacó. E no outro dia, Jacó pergunta para ela, irado: como que durante a noite eu chamei Raquel e você respondeu como sendo Raquel? E aí, nessa história, Lia chega para Jacó e diz assim: da mesma maneira como você, quando seu pai perguntou, é Esaú? Você respondeu, sim, meu pai, sou Esaú. Eu não sei se aconteceu isso, talvez não, mas é bem isso que acontece. Irmãos, no outro dia, é Lia quem está lá. Assim acontece comigo e com você se nós vamos buscar o preenchimento da nossa vida em outra coisa a não ser em Deus. No outro dia, é sempre a Lia. É sempre a Lia que está ali.
Pode ser um bem muito caro, uma casa, um carro, pode ser uma viagem, pode ser um sapato, pode ser uma roupa, pode ser uma festa, pode ser qualquer coisa. No outro dia, depois que passa, é só Lia. Passa. Então, se você deposita a sua alegria, o preenchimento do seu vazio, e a alegria do seu ser, da sua vida, da sua existência, em qualquer coisa que não seja Deus, a decepção vai vir no outro dia. E essa decepção pode não ser depois de algumas horas, pode ser depois de 10 anos, pode ser depois de uma vida toda, e você olha para trás e diz: eu busquei a minha alegria naquilo, quando devia ter buscado mais em Deus, em Deus. Jacó não consegue se conectar com Lia. Jacó tenta naquela noite, mas não consegue. Eu estava lendo que há um hormônio chamado hormônio do amor, né? E eles tiveram sexo naquela noite. E a ocitocina, chamado hormônio do amor, é produzido quando o homem tem relação sexual, a mulher, é derramado no momento do orgasmo esse hormônio nos neurônios, não é? No cérebro. E eu descobri que a ocitocina é o mesmo hormônio que é também derramado no cérebro da criança e da mãe que amamenta. Você sabia disso? Por isso alguns falam, não é, que é o hormônio do amor, mas não é o amor erótico sexual apenas. É o amor que liga pessoas. É o amor que conecta a gente. E sabe o que acontece hoje em dia? As pessoas acham que o sexo pode conectar pessoas. Jacó tem relação sexual com esta mulher, não só nesta noite de núpcias, mas durante muitos anos, muitas vezes. Ela tem filhos dele, mas ele nunca se conecta com Lia, porque a base da conexão não é sexo. É um dos meios. Eu estou lendo um livro, outro dia eu vou falar um pouco sobre isso, que analisa, são 2 psicólogos não cristãos, e eles se identificam como não cristãos, e eles analisam a questão da sexualidade na cultura jovem americana nos últimos 10 anos. E o aumento da depressão que acompanha, veja, são 2 psicólogos não cristãos, que acompanha o número de parceiros sexuais que um jovem americano tem. E eu fiquei pensando, será que aqui é diferente? É a mesma coisa. E as pessoas tentam se conectar e tentam desenvolver o relacionamento na base do relacionamento sexual. Então, primeiro eu preciso ver se dá certo, ver se tem pele, ver se a gente se encontra. Mas a ocitocina não é suficiente para conectar 2 pessoas que não estão se preparando diante de Deus para o casamento. E aqui uma palavra para os jovens, para os adolescentes, para os pais. O que acontece com Jacó e com Lia é que, mesmo tendo atividade sexual constante, eles não se conectam, porque precisa mais do que sexo para conectar um homem com uma mulher. Precisa da presença de Deus, do amor de Deus, do compromisso, É interessante que a história vai para o final, e aí então, Jacó reclama com o sogro, não reclama muito, mas o sogro diz a ele que poderia dar sim a filha mais nova, e ele diz: aqui não é costume dar a filha mais nova. Veja, Jacó está falando a mesma coisa que, o Labão está falando a mesma coisa que o pai de Jacó teria dito para ele: não, filho, espera aí, eu não vou dar a bênção para você não,
tem que abençoar o mais velho primeiro. Só que ele roubou, ele enganou o pai, não é? A mesma coisa Labão fala para ele, não, aqui não é esse costume, primeiro casa a mais velha, mas eu vou dar para você a mais nova também. E aí a história vai para o seu final, quando existe uma possibilidade de ser cheio. A história aqui agora é com Lia. Lia é uma mulher que gera filhos, e os últimos versículos desse capítulo 29 conta a história dos filhos de Lia. E olha, vamos saber um pouquinho do nome deles. Como Raquel não podia ter filhos, o texto vai para Lia e fala o nome de 4 filhos. 4 filhos que Lia teve. O primeiro filho se chama Rúben. Interessante, não é Rubens. Rubens é um nome latino, que significa vermelho. Rubi. Rúben, com N, é um nome hebraico. E sabe o que significa Rúben? É a raiz do verbo ver. E quando o texto diz, no versículo 32, que Lia teve o primeiro filho, e ela deu o nome de Rúben. Imagina, Lia dizendo para Jacó, através do nome do filho, porque é ela que deu o nome, Jacó, olhe para mim, Jacó. Olhe para mim. Mas aquele homem não tem olhos para aquela mulher. Ele não se entrega a ela. E agora ele está com a vida mais bagunçada ainda porque ele tem uma segunda mulher. E todas as vezes que a Bíblia fala de bigamia, de poligamia, é um desastre. A Bíblia nunca aprovou essa história. E ela chama o filho de Rúben, tendo esperança, quem sabe ele vai olhar para mim. Atenção às meninas, os meninos. Se você tenta usar qualquer coisa, especialmente a sua aparência, para chamar a atenção de alguém, você está indo pelo caminho mais desastroso. Cuidado com a sua roupa, com seus gestos, com a sua conversa. Irmãos, o que tem que chamar a nossa atenção para outra pessoa é o caráter de Cristo em nós. Em nós. Rúben é chamado assim porque a mãe tem esperança que aquele filho resolva o problema do casamento. Você já viu alguém falar assim, olha, nós estamos com um problema no nosso casamento, acho que é hora da gente ter um filho. Tem gente que acha que filho pode resolver problema do casamento. Mas ela tem um outro filho. O segundo filho de Lia se chama Simeão. Simeão vem do verbo ouvir. Primeiro é ver, agora é ouvir. E Lia tem a esperança que Jacó vai dar ouvidos para ela. Vai dar ouvidos para ela. Mas Jacó está cego e está surdo com relação à sua esposa. Filho não é esperança de nenhum relacionamento ser curado. Às vezes Deus, na sua misericórdia, até usa os filhos, né, quando nascem, para curar um casamento. Eu já vi muitas vezes isso acontecer. Mas se você toma uma decisão de ter um filho, ou de fazer qualquer coisa para curar o seu casamento, você está indo pela estrada do desastre. Filho é bênção de Deus e não instrumento nosso para curar o que quer que seja. E vem o terceiro filho, e ela dá o nome de Levi, no versículo 34. Levi, sabe o que significa Levi? Ligado. Ligado. Conectado. Na esperança que agora, com o terceiro filho, olha, a outra mulher não tem nenhum filho, eu tenho 3 filhos, já dei 3 filhos para ele, eu espero que ele se ligue em mim. Eu espero que ele se ligue em mim. Mas isso não acontece. Qual que é a solução para o vazio dessa mulher? Lia pegou o vazio de Jacó. A gente contagia, não é? A gente contamina. O nosso vazio passa para os outros.
Quando a gente começa a viver a vida vazia, a gente começa a expressar isso, e falar isso, e azedar a vida de outras pessoas. E foi o que aconteceu com Lia. Mas Deus começa a trabalhar na vida desta mulher miserável, que não tem o amor do marido, que é desprezada por ele e desprezada pela irmã. Veja o versículo 35, quarto filho. São anos de história, anos. E agora o quarto filho chega, e ela dá o nome de, leia comigo o nome dele, Judá. Por que Judá? O nome Judá significa cante ao Senhor, louve ao Senhor, agradeça ao Senhor. Parece que depois de 4 filhos, Lia começa a entender que a esperança da alegria dela não estaria mais em um filho ou no marido, mas estaria no Senhor. Essa é a curva da transformação que eu e você precisamos viver. De entender que nós devemos dar o nome das coisas de Judá. Não porque achamos que ele vai saciar a nossa, aquele objeto ou aquela experiência vai saciar o nosso buraco, mas é porque a nossa esperança vem do Senhor. Do Senhor. Enquanto eu e você estivermos colocando a nossa alegria em outras coisas que não o Senhor. E eu estou dizendo aqui a muitos que vivem lutas. Eu sei que há irmãos aqui, eu imagino, que tem lutas no casamento, que tem lutas na criação dos filhos, que tem lutas nas questões materiais de casa. E você pode cair no erro, como Jacó, como Lia, de achar que, se eu tivesse aquele marido, ou se o meu marido fosse igual àquela pessoa, ou se o meu filho fosse igual àquele outro filho, se eu tivesse a situação financeira daquela família, se eu tivesse aquele namorado, se eu tivesse aquele curso, e etc. A gente fica esperando que os filhos, não é? As coisas, os relacionamentos encham o nosso vazio. Eu quero dizer a você que mesmo num mau casamento, você pode experimentar Judá na sua vida. Judá. Louve ao Senhor. Enche o seu coração do Senhor. Mesmo com a família com problemas, com dificuldades, você pode ter essa experiência de chamar aquela situação de Judá. Eu estou aprendendo a louvar o Senhor no meio dessa circunstância. Não espere, não ache que se tudo estiver bem, se as coisas estiverem encaixadas e você estiver no controle, então aí você vai poder louvar ao Senhor. E eu digo mais, a situação do Brasil é um desafio para nós, independente da situação, não importa o que vai acontecer, não importa a situação financeira, ou de trabalho, ou política, a nossa alegria vem do Senhor, vem de Judá, vem de Judá. Judá é aquele momento que nós dizemos louvo ao Senhor. O que a gente aprende então concluindo? Bom, aprendemos que a nossa alegria precisa vir do Senhor. Essa é a lição que Lia, essa mulher sofrida, rejeitada, desprezada pela irmã, vai nos ensinar. A alegria finalmente vem de Deus, vem do Senhor. Não olhe as circunstâncias. Quais são as suas circunstâncias hoje? Que você poderia chamar de Simeão, de Rubem, de Levi. Não adianta esperar que não vai resolver. Comece a dizer, a minha alegria vem de Judá. E sabe de uma coisa? Qual é o ascendente de Jesus? É Levi? É Rubem? É Simeão? O ascendente de Jesus é Judá. Ele é da família de Judá. Jacó teve 12. Alguns eram filhos de escravas. Depois você vai ver o final da história. Você pode pensar assim, se eu fosse Raquel,
não é? Ah, se eu fosse amada, ah, se eu fosse bonita, ah, se tudo fosse bem para mim. Deus pega o filho de uma rejeitada e transforma Judá no ascendente de Jesus. Naquele que vai ser o dono da família de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele pega o que está quebrado, destruído, desprezado, onde não vem alegria nenhuma para nós, do nosso ponto de vista, e diz, é daí que eu vou tirar a alegria da sua vida. É aí. O que é que está acontecendo com você hoje? Que você poderia dizer, isso nas mãos de Deus dá um Judá maravilhoso. Isso aqui é uma história que Deus pode pegar e transformar. O que é que acontece hoje na sua vida? Jacó depois aprendeu, e aí, se você ler o texto mais para frente, quem sabe domingo que vem a gente fale um pouco sobre isso. Jacó foi curado desse buraco, mas começou com a mulher dele, com a rejeitada, com Lia. Vamos orar, vamos abaixar as nossas cabeças e encerrar assim o nosso culto em oração. E a minha pergunta para você hoje é: declare o que é Judá na sua vida hoje. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus é o leão da tribo de Judá. É o Jesus que nasceu na família de alguém que foi rejeitado. Ele é o que pode encher o seu vazio, ele pode controlar e dominar a sua vida. Tem um tempo de oração e nós vamos orar terminando o culto. Mas eu não quero terminar antes de dar oportunidade a você de dizer: Jesus, Tu és o único que pode preencher a minha vida. Eu tenho buscado, Jesus. Jesus, Tu és o único que pode me fazer olhar essas circunstâncias e ver como uma oportunidade do Senhor agir. Oh Deus, ajuda-nos a não sermos doentes emocionalmente falando, Senhor. Cura, ó Deus, os buracos da nossa alma, que talvez venham lá da nossa família, dos nossos pais, da herança recebida, dos maus tratos, das palavras ditas, das rejeições como Lia. Deus, nós queremos orar agora e pedir que o Teu Espírito Santo revele a nós o que é que nós estamos chamando de Rúben, de Levi, de Simeão, e colocando a nossa esperança de alegria. Ajuda-nos a ver, Senhor, que a nossa alegria somente vem do Senhor. Deus, mesmo aqueles que hoje estão vivendo situações difíceis no casamento, com a família, com filhos, com os pais, estão com algum tipo de angústia em seus corações, algumas frustrações, Senhor, nós te pedimos. Alguns que estão vivendo circunstâncias de grande provação, de enfermidade, de lutas nas finanças, de quebras de relacionamento, Senhor, nós te pedimos. Traz a cura, Senhor, traz a cura. Deus, traz o Teu milagre para estas vidas. Oh Deus, Senhor, não queremos estar acordando todo dia, vivendo cada dia e nos decepcionando com as coisas que colocamos no lugar do Senhor.
Não queremos olhar cada uma dessas coisas e ver que no outro dia é tudo igual. É sempre a mesma coisa. E o vazio continua. Nós nos arrependemos agora, Senhor, de colocar coisas ou pessoas no lugar onde só o Senhor pode estar. Ajuda-nos a viver assim, Senhor. Oh Deus. Eu quero convidar você que quer entregar para o Senhor alguma área da sua vida e quer se arrepender, e quer se consagrar, e quer dedicar para o Senhor, a colocar-se em pé. Nós vamos orar, e a última oração vai ser uma oração de entrega mesmo. Se você é uma dessas pessoas que quer fazer um pacto com o Senhor, dizer: Deus, me ajuda a olhar para o Senhor, não para as Lias, nem para Raquel, nem para os bens, nem para as pessoas, nem para as circunstâncias, nem para as provações. Me ajuda a olhar para o Senhor. Me ajuda a olhar para o Senhor. Fique em pé, nós vamos orar. Deus, nós queremos clamar pela Tua intervenção nestas áreas que o Teu Espírito Santo tem trazido na nossa mente. Eu quero clamar, ó Deus, que o Senhor nos ajude. São tantas coisas nessa história, que o Teu Espírito aplique em nós, Deus, as verdades da história de Jacó, da história de Lia, da história de Raquel. Deus, nós Te pedimos, livra-nos dos enganos. Senhor, que não sejamos como Jacó, enganado pela beleza das coisas, pelas circunstâncias, pelas paixões do coração. Ajuda-nos a olhar, Senhor, com os Teus olhos e entender que a nossa alegria somente vem do Senhor. Somente vem do Senhor. Ajuda-nos a viver essa semana nessa perspectiva e nos reconciliarmos com as circunstâncias e aceitarmos as circunstâncias que o Senhor está permitindo na nossa vida. Deus, livra-nos de murmúrio, de reclamações, de queixas. Livra-nos de sermos exigentes com as pessoas, cobradores, de sermos impacientes. Livra-nos, Senhor, e torna o nosso coração amoroso, bondoso, amável, Senhor, dócil. Nós Te pedimos, Pai, faz esta obra no nosso coração, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé e vamos receber a bênção. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, aquele que é da família de Judá, o nosso Deus e Salvador, o amor do Pai, o amor eterno do Pai, o poder, a unção, o ensino do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre todos aqueles que amam ao Senhor, hoje e para sempre. Amém e amém. Deus nos abençoe, vamos na paz do Senhor.